Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Mais um vídeo para o canal. Se você gostou, deixe seu joinha, dá o like. Se você gostou muito, pode compartilhar. E se realmente você gostou, se inscreva no canal e nós iremos desfrutar mais da palavra de Deus juntos. Amém? Eu quero deixar um texto hoje que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero enfatizar e destacar apenas o primeira parte desse texto que diz: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Vocês quem? Pedro está se dirigindo a qual tipo de pessoa, qual é o auditório que Pedro está buscando. E se você vê o contexto, enfim, você vê que são aqueles que estão em Cristo, aqueles que creram em Cristo, aqueles que são gerados nele, né? Então, se você crê em Cristo, se você se submete ao senhorio dele, se você está nele, esse versículo, ele se refere à sua vida, se refere à sua pessoa, ele é dirigido para você. Né? Vocês que estão em Cristo, vocês que creram, vocês se submetem a ele, são. Né? Pedro diz, como assim, vocês são geração eleita. E aí depois uma série de outras funções e rótulos que nós recebemos, né? E privilégios que nós recebemos por estar em Cristo. Ele diz que nós somos isso, nós não seremos, né? Não é algo para o futuro, é algo que nós já experimentamos, é algo que nós já vivemos. Nós somos o quê? Uma geração eleita. E quando ele usa o termo eleita aqui, às vezes pode causar alguma confusão, mas ele não está falando de uma eleição, né? Ele está falando, na verdade, sobre uma eleição dependendo de onde você está, né? Se você está em Cristo, você é uma geração eleita. Porque a palavra geração aqui, a conotação é mais de onde foi gerado, né? Então, onde você é gerado, se você é gerado em Cristo, você é eleito, né? A ser sacerdote, a ser santo, né? Povo santo, enfim. Então, essa eleição, ela tem a ver com onde você está, né? Um exemplo claro da Bíblia é a Arca de Noé, né? Então, Deus salvou aqueles que estavam na arca. Deus poupou do juízo aqueles que estavam dentro da arca, né? Então, eles foram eleitos para ser salvos. Por quê? Porque eles estavam no lugar certo, né? Onde Deus determinou. Então, se você está em Cristo, você é eleito para ser, né? Agora, hoje, sacerdócio, né? Exercer o sacerdócio real. E aqui que é o ponto principal do que eu quero compartilhar com os irmãos, porque esses dois termos, né, ou esse termo sacerdócio real, ele nos remete a Apocalipse, né, que Deus nos fez reis, né, que Cristo nos fez reis e sacerdotes. E o sacerdócio real, ele tem essa conotação, porque nós podemos entender como reis exercendo um sacerdócio, porque isso torna o sacerdócio real, mas também um sacerdote que pertence ao reino. Então eu gosto dessas duas conotações que esse termo que Pedro utiliza nos dá, porque não é nenhum nem outro, é os dois juntos que significa, ou seja, nós somos sacerdotes que pertencemos a um rei e também somos reis que exercem o sacerdócio. Isso é muito importante. Mas essa função, ou esse título, né, ele é muito raro no Antigo Testamento. E é importante a gente ter isso em mente, de que, né, como diz Arthur W. Pink, que a Escritura explica as Escrituras. Então, quando a gente fala de sacerdócio e rei e reinado, nós temos que ter a perspectiva bíblica das coisas, né? E não mundanas ou do sistema mundano. Porque as perspectivas bíblicas, elas trazem uma nova conotação para as palavras e para as funções. Então, quando a gente fala de sacerdócio real, nós temos que ver sobre a perspectiva bíblica. E sobre a perspectiva bíblica, essas duas funções, elas são raríssimas encontrar na mesma pessoa. Expressamente, nós só encontramos em uma, que era o rei de Salém, né, o Melquisedeque, que Salém viria, né, a ser a Jerusalém. Então este rei, ele é tido como rei e sacerdote, né? Expressamente a gente só vê fazendo menção a ele, inclusive
Pois Hebreus vai falar que Jesus é sacerdote na ordem de Melquisedeque, enfim. Então, era muito raro. Então, a primeira questão que a gente precisa enfatizar é que quando a Bíblia nos chama de reis e sacerdotes, quando a Bíblia nos chama de sacerdócio real, que nós temos que exercer e exercemos o sacerdócio real, é algo muito privilegiado, meus irmãos, né? É algo assim extremamente lindo. Então, ciente, a gente precisa ter ciência dessa beleza, dessa, né, do quanto nós somos privilegiados por Deus de experimentar isso. Então, tenha essa consciência que não é algo que você lê e fala, eu sou sacerdote. Não, é algo poderoso, é algo que talvez muitos ali desejaram isso no Antigo Testamento e não puderam exercer. E aí eu disse que a única menção, né, que nós temos de rei sacerdote é Melquisedeque expressa, né, menção expressa, porque Davi era um rei sacerdote. Se nós olharmos para a história dele, ele é ungido como rei. E quando ele traz de volta a Arca da Aliança, é muito interessante isso, que ele monta uma tenda, né? E a tenda não havia, essa tenda que ele manda construir, não havia essas divisões. Então é muito interessante, porque quando ele manda voltar quando ele manda voltar quando ele busca, né, a Arca da Aliança, ele não leva para onde era o tabernáculo que foi levado outrora a aliança. Ele faz outra tenda, e é uma tenda mais simples, que não tem as divisões, e ele deixa ali a presença de Deus diante de todos. E a Bíblia diz que no caminho para levar essa tenda, ele está dançando e ele se veste ali com um colete de sacerdote. Então Davi, ele tinha vamos colocar assim, esse tempero profético, esse coração de sacerdote, já que nós vivemos hoje. E ele aponta para isso. Então, ele já era rei ungido, ele governava segundo o coração de Deus, né? Mas não só isso, ele também tinha esse anseio do sacerdote em estar diante de Deus e também trazer Deus diante de todas as pessoas. Né? Então a tenda de Davi ali não existia véu, não existia separação. A presença de Deus era colocada ali à disposição de todos. E Davi entendia muito bem o que era ser rei e sacerdote, né? Não de maneira formal, mas de maneira espiritual, de maneira na alma. Ele sabia o quanto é importante isso que Pedro diz que nós somos. Então, o que eu quero dizer aos irmãos é que nós temos dupla função, né? Nós devemos reinar, né? A gente está ouvindo uma série de pregações do nosso pastor Murilo sobre reinar, né? Sobre o reino de Deus. E tem sido uma bênção. E é interessante a gente pensar que ser rei, né, segundo as escrituras, nós temos o maior exemplo, que é Cristo. Então, o reinar não é porque você não está sentado num trono agora, nem com uma coroa na cabeça, não quer dizer que você não seja rei. Ser rei, segundo as escrituras, segundo o reino de Deus, é servir, né? É amar uns aos outros, é amar ao próximo, é servir, é doar-se a outras pessoas. No sentido ali estrito do Novo Testamento, do nosso exemplo, que é Jesus Cristo, ser rei no Novo Testamento é se sacrificar por outros, né? Isso é muito forte, meus irmãos. Isso é ser rei segundo Cristo, né? A exemplo de Cristo, que fez isso por nós, que sendo Deus não usurpou ser a Deus, mas se humilhou, foi obediente e morreu até a morte de cruz. Isso é reinar, isso é o reino dos céus aqui na terra hoje. E não só isso, mas o sacerdócio, né? Como eu disse, hoje não existe uma hierarquia de sacerdotes, ou seja, o seu pastor não é mais sacerdote que você ou não. Na antiga aliança, as pessoas, quem se relacionava com Deus era apenas o sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, e quando ele saía daquele local, né, as pessoas não iam até a tenda, não iam até o tabernáculo, não iam até o templo para se relacionar com Deus, eles iam para encontrar alguém que se relacionou com Deus. E às vezes nós fazemos isso, né? Nós vamos até a igreja para ver o sacerdote, pastor que se relacionou com Deus durante a semana, para ver o que ele vai nos entregar. Mas não é isso que Pedro está dizendo aqui. Ele está dizendo que nós somos sacerdotes, né, reais. Então, nós temos que se relacionar, nós temos que estar diante de Deus. Porque como sacerdotes, eu e você somos iguais, na mesmo patamar, na mesma responsabilidade, na mesma conexão que um pastor, que um apóstolo, que qualquer outro ministério aí
que você conheça. Porque ministérios e sacerdócio são funções distintas, né? Então, o ministério, uma característica que deixa patente a diferença entre essas duas coisas, essas duas funções, é que os ministérios são passageiros, né? Então, o pastor, quando chegar no céu, ele não vai ser mais pastor, porque ele só haverá um pastor. E quando chegar no céu, o pastor não será mais o mestre, né? Ou não haverá mais mestres. Por quê? Porque lá será um mestre, nós teremos necessário apenas um mestre, que será o mestre de todos. Então, todos os ministérios, eles são passageiros e eles são utilizados para aperfeiçoamento dos santos, né? Então, já o sacerdócio não. Nós para sempre estaremos adorando e diante da face do nosso Deus. Então, nós precisamos viver o sacerdócio como algo eterno, como algo que nós começamos a fazer aqui hoje e vai se desdobrar para a eternidade. Então, não se esqueça de exercer essa função. Reine, né? Governe, esteja, sirva, mas também seja sacerdote. Busque a Deus, busque os interesses de Deus, busque estar diante de Deus, pois essa é uma função, é um título, é algo que recebemos de Deus para a eternidade. Amém? Fico com esta palavra que possa te abençoar e que Deus te abençoe.